Boa noite a todos e a todas. Vamos conversar hoje a respeito de Robert Desnos, um dos mais inventivos poetas do grupo surrealista francês, que nasceu em Paris em 1900, filho de um comerciante. Ele estreou em revistas literárias aos 17 anos de idade, ao mesmo tempo que trabalhava como balconista numa farmácia parisiense. Ingressou na escola de comércio para satisfazer a vontade do pai, mas logo abandonou o curso e passou a escrever artigos de crítica literária para o jornal Paris Soir. O conflito entre o projeto paterno e a vocação literária acabou se resolvendo pelo mergulho na criação poética, na vida boêmia e desregrada. Em 1919, conheceu o poeta Benjamin Perret, que o apresentou ao grupo Dada, e André Breton, de quem logo se tornou amigo. Posteriormente, participou, juntamente com Breton, Perret, Aragon e Éluard, do grupo surrealista, reunido em torno da revista Littérature, dirigida por André Breton. Publica poemas, textos em prosa e relatos de sonhos. Em 1920, é chamado para cumprir o serviço militar, servindo no Marrocos. Após voltar para casa, exerceria diversas atividades profissionais, desde corretor de imóveis até locutor de folhetins radiofônicos, redator publicitário, gerente de uma editora e cancionetista. Quando vocês acreditarem que tem profissões estranhas, lembrem-se de Robert Desnos e também de Herberto Helder, que, entre outras ocupações curiosas, foi cantor de tango e guia turístico de marinheiros até os prostíbulos holandeses. Então, sempre há atividades alternativas para a nossa sobrevivência. Em 1922, publicou seu primeiro livro, uma coleção de aforismos surrealistas, com o título Rose c'est la vie, um dos pseudônimos do artista francês Marcel Duchamp, que pode ser lido como Eros c'est la vie, Eros é a vida, ou ainda como arroser la vie, fazer um brinde à vida. O pseudônimo Rosé c'est la vie surgiu em 1921, quando Man Ray realizou um ensaio fotográfico de Duchamp, vestido de mulher. Desnos foi um dos mais ativos membros do grupo surrealista e foi especialmente talentoso no uso da escrita automática, um dos principais processos criativos dessa corrente literária. Breton incluiu 2 fotos de Desnos dormindo em seu romance Nadja, que faz um interessante diálogo entre prosa narrativa e artes visuais. Breton também o elogiou no primeiro Manifesto Surrealista, publicado em 1924, em que cita Desnos
como profeta do movimento. Numa das reuniões promovidas pelos surrealistas, que se assemelhavam a happenings, Desnos começou a latir, andou de quatro no chão e comeu a comida do cachorro. Coitado do cachorro, ficou sem comida. Sua amizade com Breton, porém, foi abalada em 1927 por causa da adesão dos poetas surrealistas ao Partido Comunista Francês, rejeitada por Desnos e também por Artaud, mais próximos do anarquismo do que do marxismo. Desnos e Breton insultaram-se, respectivamente, no panfleto Un Cadáver e no segundo manifesto surrealista. Ambos se retrataram dos insultos mais tarde e reataram relações em 1936. Mais tarde, haveria nova ruptura no grupo surrealista, quando Breton e Perret passaram a apoiar Trotsky, enquanto Aragon, Éluard e outros permaneceram apoiando o PCF e a construção do socialismo na União Soviética. Desnos publicou, em 1924, Nouvelle Hébride, livro que reúne histórias que contava a si mesmo antes de adormecer, recheadas de aventuras e toda sorte de perversões, inclusive envolvendo seus amigos Breton e Perret. Conforme escreve Cláudio Willer, em seu período surrealista, abre aspas, Desnos teve um papel central por seu talento e pela capacidade de sonhar e entrar em estados hipnagógicos, intermediários entre sonho e realidade. Fecha aspas. A palavra hipnagógico significa algo que provoca o sono, hipnótico, sonífero, referente ou associado ao entorpecimento que precede o sono, alucinação. Prosseguindo. No mesmo ano de 1924, lançou ainda Day por Day, Luto por Luto, texto elaborado com o uso da escrita automática. Este livro foi publicado no Brasil pela editora Nefelibata. Depois procurem na estante virtual e também no site da editora Nefelibata, que se escreve com PH no lugar do F. Em 1926, compôs The Night of Loveless Nights, com título em inglês. Um poema lírico que trata da solidão, escrito em quadras clássicas, ilustrado por seu amigo e colega surrealista, George Malkine. Desnos se apaixonou pela cantora Yvonne George e escreveu vários poemas para ela, bem como o romance erótico surrealista La Liberté ou O L'amour, a liberdade ou amor, que também foi publicado no Brasil, de 1927, que o crítico Ray Kenoy descreve como literário e lírico em suas efusões de delírio sexual. Conforme escreve Cláudio Willer, Desnos foi, ao mesmo tempo, um libertino, como se evidencia em suas narrativas,
e um lírico romântico. No começo dos anos 1920, Desnos e o jornalista e roteirista Henri Janson partilhavam a mesma amante. Em 1925, apaixonou-se pela cantora de cabaré Yvonne George e, mesmo sem ser correspondido, a elegeu como musa e protagonista de sonhos. Ganhou dela uma garrafa com um barco dentro. Sentia que esse barco vibrava toda vez que fosse lhe acontecer algo importante. Em 1930, conheceu Yuki, e com quem viveria até o final da vida. O barco vibrou quando a conheceu. Fecha aspas, fim da citação do Cláudio Willer. Entre o final da década de 20 e o início da década de 30, Desnos faz amizade com Picasso, Hemingway, João dos Passos. Publica artigos sobre jazz, cinema, vários livros de poesia, 3 romances, uma peça de teatro e um roteiro de filme, que seria dirigido por Man Ray. Outra de suas ocupações inusitadas foi a criação de um programa de rádio para a interpretação de sonhos, assim descrita por Alexandrian, em Le Surréalisme et le Rêve, o surrealismo e o sonho. Abre aspas. Em 1937, Robert Desnos criou no Post Parisien uma emissão hebdomadária intitulada A Chave dos Sonhos, na qual convidava os ouvintes a lhe enviar os seus sonhos, propondo-se a explicá-los e transmiti-los. O sucesso foi imediato e lhe demonstrou o interesse apaixonado que o público tinha por esse gênero de problema. A cada semana, recebia um fluxo de cartas de homens e mulheres, contando-lhe o que haviam sonhado. Um de seus correspondentes lhe enviou até mesmo um caderno, no qual anotava, noite após noite, suas impressões de sono. Desnos escolhia os 2 sonhos que lhe parecessem mais radiofônicos e os reconstituía com atores e um fundo sonoro. Resultavam cenas bizarras, destinadas a mergulhar o espírito em uma ambientação onírica. Em seguida, dando a réplica a 2 assistentes, Colette Pauli e Jérôme Arnaud, Desnos se ocupava doutamente com os outros envios que lhe haviam sido feitos. Classificava-os em 2 grandes categorias: os sonhos portadores de presságios e os sonhos sem significação para o futuro. Devia ser meio humilhante, né? Você apresentar um sonho e Desnos dizer assim: o teu sonho não tem significação para o futuro. Segundo Desnos, não tinha importância se algumas pessoas inventassem sonhos. Tanto faz, dizia, pois a imaginação é a mesma na vigília e no sono. Não se inventa, seja o que for. E um sonho inventado libera os mesmos segredos, traz os mesmos presságios que um sonho autêntico, declarou Desnos.
Em 1940, assumiu um correio de sonhos na revista feminina Pour Elle, assinando como Hormidas Belay, nome, dizia, de um personagem que o visitava durante o sonho. Em 1941, a França é invadida pelo exército alemão e Desnos engaja-se na resistência francesa. Sua tarefa: preparar documentos falsos de identidade para outros militantes clandestinos. Ainda teve tempo de criar um jornal satírico, La Voix de Tatum, a voz das mutucas, e de agir para que Artaud fosse transferido de um hospício na França ocupada para outro na República de Vichy. Tenho as minhas dúvidas se a República de Vichy fosse muito melhor que a França ocupada. Mas, enfim, preso em abril de 1944 pela Gestapo, foi enviado a diversos campos de concentração: Flossenbürg, Auschwitz, Buchenwald, Theresienstadt. Este último campo foi originalmente designado para ser visto como um lugar para judeus privilegiados da Alemanha, Tchecoslováquia e Áustria. Muitos judeus cultos foram aprisionados lá, e o campo foi noticiado pelos nazistas como um lugar de rica vida cultural. Isso era apenas uma maquiagem para esconder o horror do lugar. Pelo menos 4 orquestras foram obrigadas a tocar no campo, assim como grupos e bandas de jazz. Muitas performances de palco foram produzidas por prisioneiros obrigados a agir assim, para que uma face bonita, entre aspas, do Holocausto pudesse ser apresentada ao mundo. Entre os prisioneiros do campo, havia artistas, escritores, cientistas e juristas, e também diplomatas, músicos e professores. A maioria deles foi morta. Durante o tempo de existência do campo, a comunidade dos prisioneiros preocupava-se com a educação das crianças. Apesar de os nazistas obrigarem todas as crianças prisioneiras acima de certa idade a trabalhar, ajudar nas atividades artísticas era considerado algo válido, um tipo de trabalho. E a educação das crianças continuou, apesar de sua participação nas ações culturais. Aulas diárias e atividades esportivas eram mantidas, e uma revista chamada Veden foi editada por lá. O artista e professor de arte Friedel Dicker Brandes ministrou aulas de pintura para as crianças. Essa atividade resultou na produção de cerca de 4.000 pinturas infantis, que Dicker Brandes escondeu em 2 malas antes de ser enviado para Auschwitz. Essa coleção foi poupada da destruição pelos nazistas, por motivo desconhecido, e não foi descoberta durante uma década. A maioria desses desenhos pode ser vista hoje no Museu Judeu em Praga. As crianças do campo também escreveram contos e poemas, alguns dos quais foram preservados
e posteriormente publicados numa coleção chamada I Never Saw Another Butterfly. Nunca mais eu vi uma borboleta. Em 2007, a cantora sueca Anne-Sophie von Otter lançou um CD com canções compostas em Theresienstadt. Quando esse campo foi libertado pelas tropas soviéticas, em 1945, encontraram Desnos com tifo, agonizante, e ele não resistiu muito tempo. É curioso, eu pesquisei várias biografias do Robert Desnos na internet, e em quase todas é dito que esse campo foi libertado por tropas aliadas, o que é bastante vago. Eu achei curioso, porque o campo ficava na antiga Tchecoslováquia, que foi libertada pelo Exército Vermelho. Aí eu fui pesquisar numa página dedicada a esse campo de Theresienstadt, e lá é dito que ele foi libertado pelas tropas soviéticas, como todos os piores campos de concentração da Europa Oriental. Aliás, todos os campos da Europa Oriental, inclusive Sobibor, Treblinka, Auschwitz e vários outros. Suas últimas palavras, ao ser reconhecido por um estudante tcheco no hospital, foram: esta é a minha manhã mais matinal. Essa redundância, inclusive, nós vamos encontrar em alguns poemas de Desnos, que leremos daqui a pouco. Desnos conquistou a admiração dos demais presos ao jogar sua gamela de sopa na cara de um dos guardas do campo de concentração, suportando impassível os duros castigos a que o submeteram. Conforme escreve Cláudio Willer, certo dia, abre aspas, Desnos e outros prisioneiros foram levados a um caminhão. Eles sabiam que este caminhão os levaria à câmara de gás. Ninguém falava. Logo chegaram e os guardas ordenaram que eles saíssem do caminhão. Quando começaram a andar em direção à câmara de gás, Desnos repentinamente saltou para fora da fila e agarrou a mão de uma mulher à sua frente. Estava animado e começou a ler a palma da mão dela. A previsão era boa, uma vida longa, muitos netos, abundantes alegrias. Uma pessoa ao lado ofereceu sua mão a Desnos. Novamente, ele antecipou uma vida longa, cheia de felicidade e sucesso. Dizer isso para um prisioneiro de campo de concentração é um pouco paradoxal. Os demais prisioneiros animaram-se, estendendo as palmas de suas mãos para Desnos, e em cada caso ele predisse vidas longas e felizes. Os guardas ficaram desorientados. Minutos antes, estavam em uma missão de rotina, cujo desfecho parecia inevitável, mas agora hesitavam. Desnos foi tão eficiente em criar uma nova realidade que os guardas foram incapazes de prosseguir com as execuções. Mandaram que os prisioneiros voltassem ao caminhão e os levaram de volta às suas barracas. Desnos nunca foi executado. Através do poder da imaginação, salvou sua vida e aquelas dos outros,
Fecha aspas. Isso parece quase inacreditável, né? Uma cena surrealista mesmo. A poesia de Desnos, reunida póstumamente em 1953, no livro Domaine Public, Domínio Público, reúne o essencial de sua obra poética. Seus poemas são escritos em versos livres, com imagens poéticas inusitadas, criadas pelo processo da escrita automática. Linguagem coloquial, anáforas, jogos de ritmo, estrutura, por vezes, paralelística, paradoxos e sinestesias. Seus poemas têm uma relação íntima com o sonho, sendo diversos os poemas em prosa, escritos em atmosfera onírica, como se fossem páginas de um diário de sonhos, como estas peças intituladas Rêve, Sonhos. 1916. Estou transformado em cifra. Caio num poço que é, ao mesmo tempo, uma folha de papel passando de uma equação a outra, com o desespero de me afastar cada vez mais da luz do dia e de uma paisagem que é o castelo de Ferrier, Seine-et-Marne, visto da estrada de ferro do leste. Durante o inverno de 1918 e 19. Estou deitado e me vejo tal como sou na realidade. A luz elétrica está acesa. A porta do meu armário, com espelho, se abre sozinha. Vejo os livros que ela encerra. Numa prateleira se encontra um cortador de papel. Ele está lá também na realidade, tendo a forma de um yatagã. Ele se ergue sobre a extremidade da lâmina, permanece em equilíbrio instável durante um instante, depois volta a se deitar lentamente sobre a prateleira. A porta se fecha, a luz elétrica se apaga. Em agosto de 1922. Estou deitado e me vejo tal como sou na realidade. André Breton entra no meu quarto, o diário oficial na mão. Caro amigo, ele me diz, tenho o prazer de te anunciar sua promoção ao grau de sargento-maior. Depois ele faz meia volta e vai embora. Sonho, noite de 7 para 8 de setembro, 1922. Todos os meus amigos, sem que eu possa citar sequer um, e eu estamos reunidos numa piscina. Uma galeria faz o contorno da sala. Subimos nela. Quando estamos a ponto de descer, um desfile de invertidos sai da escadaria. Eles estão vestidos com um roupão de banho branco e ornados com um boné de algodão branco. Alguns portam uma peruca loira. Todos estão fardados, sorriem, dão piscadas de olhos. Suas expressões são absolutamente exasperantes. Tenho, nesse momento, o sentimento de que eles acabam de desfilar numa revista de teatro de variedades. Fico muito constrangido. Minha postura está embaraçada. Faço que não os vejo.
Nesse momento, dou-me conta de que meus amigos desapareceram. Procuro por eles, fico sabendo que eles saíram. Eu mesmo saio em disparada. No primeiro texto, impera a lógica da metamorfose, recorrente nos Cantos de Maldoror, de Lautréamont, que foi o santo padroeiro dos surrealistas. Não apenas o sonhador vê a si mesmo no sonho, transformado em cifra, como observa um poço que é, ao mesmo tempo, uma folha de papel. No segundo sonho, que parece ser o mais prosaico, pela descrição de imagens do cotidiano, temos um mistério sutil, que é a revelação da verdadeira natureza do sonhador, que não é revelada a nós. A porta se fecha e a luz se apaga. No terceiro sonho, ele introduz um personagem, o seu amigo André Breton, que entra em seu quarto com o diário oficial na mão e lhe anuncia: caro amigo, tenho o prazer de te anunciar tua promoção ao grau de sargento-mor. No último sonho, nós temos uma cena absurda de algum viés erótico ou homoerótico, em que seus amigos estão fardados, usam perucas loiras e participam de um desfile num teatro de variedades. Imaginem o Bolsonaro e o general Mourão fardados com perucas louras num teatro de revista. Ia ser curioso. É neste sonho que a imaginação de Desnos é mais provocativa e iconoclasta, quebrando hierarquias e critérios e modos de boa conduta, num ambiente festivo de carnavalização, né, no sentido de Bakhtin. Seus melhores poemas, porém, talvez sejam as peças curtas, em que ele explora o paradoxo, o nonsense, o erotismo, a ironia, o sarcasmo, em peças como as seguintes. Deixa eu verificar uma coisa. Eu copiei um poema, mas eu copiei errado. Deixa eu pegar a versão correta. O Mocassin, o verbo. Me suicidas tão docilmente que morrerei, contudo, um dia eu conheceremos a mulher ideal e lentamente nevarei em sua boca e choverei, sem dúvida, mesmo que tarde, mesmo que eu faça um bom tempo. Nós ameis tão pouco os olhos, e verterei uma lágrima sem razão, é claro, e sem tristeza. 100. Aqui é interessante o jogo que ele faz entre os pronomes e os verbos. Me suicidas, te morrerei, eu conheceremos. E também a posição do sujeito em verbos completamente impessoais, como chover ou nevar. Eu choverei, eu nevarei, que são verbos que não permitem nenhuma conjugação. O quadrante pontudo.
O quadrado tem 4 lados, mas é 4 vezes pontudo, como o mundo. Disse, contudo, que a Terra é redonda, como a minha cabeça. Redonda e mundo e mapa mundi. Um anticiclone indo ao noroeste. O mundo é redondo, a Terra é redonda, mas ele é 4 vezes pontudo, leste, norte, sul, oeste. O mundo é pontudo, a Terra é pontuda, o espaço é quadrado, é monde, é mapem, com traduções de Jorge Lúcio de Campos, que também traduziu uma outra peça, No Disfarce da Noite. Deslizar em tua sombra no disfarce da noite. Seguir teus passos, tua sombra na janela. A sombra na janela é a tua, não outra, a tua. Não abre essa janela atrás da qual te movimentas. Fecha os olhos. Queria poder fechá-los com meus lábios, mas a janela se abre e o vento, que estranhamente agita a chama e bandeira, encobre com seu manto minha fuga. A janela se abre, não és tu, eu bem sabia. Com traduções do Jorge Lúcio de Campos. E um quarto poema, agora traduzido pelo Eclair Antônio de Almeida Filho. Ele voou para o fundo do rio. As pedras de madeira de ébano, os fios de ferro em ouro e a cruz sem braço. Tudo nada. Eu a odeio com amor, como um todo cada um. Aqui são ricos os paradoxos, né? Um dia que era noite, eu odeio com amor. A morte respirava grandes correntes de vazio. O compasso traçava quadrados e triângulos de 5 lados, né? Mais um paradoxo. Após isso, desceu ao sótão. As estrelas do meio-dia resplandeciam. O caçador voltava, o bornal cheio de peixes, sobre a margem no meio do Sena. Uma minhoca marca o centro de um círculo sobre a circunferência. Em silêncio, meus olhos pronunciaram um estridente discurso. Então avançávamos numa léia deserta, onde se apressava a multidão. Quando a marcha nos trouxe repouso, tivemos a coragem de nos sentar. Depois, ao despertar, nossos olhos se fecharam, né? Outro paradoxo. E a aurora verteu sobre nós os reservatórios da noite. A chuva nos secou, em mais um paradoxo. Embora na poesia de Desnos haja musicalidade, haja uma imagética rica, eu noto, sobretudo, um traço logopaico, um jogo do pensamento, mas no sentido de mostrar o absurdo pelo pensamento, de subverter a nossa concepção habitual de lógica, e mesmo de realidade e de razão. Bem, para finalizarmos, eu gostaria de ler alguns trechos do livro Liberdade ou Amor, que é uma narrativa em prosa. Em geral, se fala romance, assim como Nadja, de Breton, é chamado de romance. Mas os surrealistas odiavam o romance, que eles consideravam um gênero burguês, um gênero convencional, careta, muito literário, de modo que as suas narrativas longas não obedecem nem à verossimilhança, nem a qualquer conceito que esteja ligado à ideia de romance. Claro que há personagens e há peripécias,
mas não há uma construção romanesca na obra. O grande modelo dos surrealistas sempre foi Lautréamont, os Cantos de Maldoror, e também os poemas longos, em prosa, de Rimbaud, né, As Iluminações e A Temporada no Inferno. Bem, esse livro tem ilustrações, né, do próprio poeta, e há uma epígrafe que diz assim: a revolução, ao amor, àquela que os encarna. Essa ideia da mulher que encarna tanto a poesia quanto o amor e a revolução é algo muito próximo, né, ao pensamento de Mayakovsky. Logo no início do livro, nós temos esse desenho e um texto curto que diz assim: Robert Desnos, nascido em Paris em 4 de julho de 1900, falecido em Paris a 13 de dezembro de 1924, dia em que ele escreve estas linhas. Bem, vou separar aqui alguns trechos. Na porta maior, levantei o vestido de seda negra, do qual ela se havia desvencilhado. Nua, ela estava nua, agora por baixo do seu manto de pele fulva. O vento da noite, carregado do odor rugoso dos véus de linho, recolhido ao largo das costas, carregado do odor do sargaço encalhado nas praias e em parte de secado, carregado da fumaça das locomotivas a caminho de Paris, carregado do odor do calor dos trilhos após a passagem dos grandes expressos, carregado do perfume frágil e penetrante das ervas úmidas, dos gramados diante dos castelos adormecidos, carregados do odor de cimento das igrejas em construção. O vento denso da noite devia se engolfar por baixo do seu manto e acariciar suas ancas e a face inferior de seus seios. O roçar do tecido sobre suas ancas despertava nela, sem dúvida, desejos eróticos, enquanto ela caminhava pela leia das acácias, rumo a um destino desconhecido. Automóveis se cruzavam, a luz fraca dos faróis varria as árvores. O solo se eriçava de montículos. Luísa Lâmina se apressava. Eu adoro esse nome, Luísa Lâmina. Outros personagens curiosos são o Bebê Cadum e o Corsário Soluço. Deixa eu encontrar mais uma passagem. Amor magnífico, porque é preciso que minha linguagem, ao te evocar, se faça enfática. Corsário Soluço a pegou pela cintura e a jogou sobre a cama, bateu nela. A anca sonora fora singrada pela palma da mão e os músculos estariam azuis no dia seguinte. Quase a estrangulara. As coxas foram brutalmente afastadas. Isso não era verdade. Diante do espelho, Corsário Soluço se arrumava. A água simpática escorria sobre seu dorso e o sabonete rosáceo era o centro da peça. Luísa Lâmina, educada pelos cartões postais em cores, via nele a imagem de seu sexo martirizado pela indiferença.
O líquido espumoso, a máscara e as mãos tornaram-se mãos de fantasmas. Enfim, o aventureiro estava pronto para partir. Luísa pôs-se diante da porta. Não, tu não partirás. Tu não partirás. Ele a afastou com a mão, e enquanto ela desmoronava, soluçante e desgrenhada, o passo decresceu na escada, como uma gama às avessas sobre o piano de uma iniciante. Uma menina de cabelos trançados, de dedos vermelhos, ainda das bastonadas efetuadas com a régua pela mestra. Há um viés sadomasoquista aqui. Os peixes saíram do rio. Eles, devotados a tempos e tempestades, ao culto das coisas divinas e ao simbolismo celeste. Pelas mesmas razões, as palmeiras do jardim da aclimação desertaram as aleias percorridas pelo elefante pacífico do sono infantil. Foi da mesma maneira para aqueles que, aprisionados em potes de terra, ilustram o salão das velhas donzelas e o peristilo das espeluncas. O Cristo é, enfim, digno de seu nome. Ele é crucificado sobre uma cruz de cerne de carvalho, decorada com bandeiras tricolores, como um palanque de 14 de julho. Ao pé, uma dezena de músicos com instrumentos de cobre executa árias gorduchas. Casais dançam sobre duas pequenas cruzes decoradas, também com bandeiras, os ladrões agonizam. O padre sai da igreja e entra no presbitério. O infame, a noite cai, o céu se abre violentamente sobre a luz das placas luminosas. O Cristo agoniza com o ritmo, seguindo a cadência da orquestra. As bandeiras da cruz tremulam alegremente. Os revérberos se acendem. Bom, são apenas alguns trechos, mas que já dão alguma ideia da maluquice desse texto. Perguntas, comentários?